Assim, para recuperar de uma maneira breve, qual que é o movimento que o Roberto Schwarz tenta propor e por que isso para tentar explicar também um pouco por que isso desencadeava os outros episódios para a gente. Na verdade, bom, primeiro vale dizer que a gente é de cinema, a gente não é pesquisador da sociologia, da antropologia ou da crítica literária propriamente. Então, embora todos nós também tenhamos um pé na pesquisa, mas ou os dois pés, como o Lucas, talvez, ou um e meio, mas a gente então tenta se apropriar de pesquisas também feitas por outras pessoas e fazer esse movimento de pensar como é que a gente torna isso matéria de um produto audiovisual. Mas para recuperar também de uma maneira sintética, o que o Roberto Schwarz propõe nesse ensaio As Ideias Fora do Lugar? Ele pega um pouco o que acontece com o liberalismo, o pensamento do liberalismo europeu no século XIX ao chegar no Brasil. Porque o liberalismo, na Europa, ele estava associado a um momento de expansão da industrialização, né? Então, que você tinha o trabalho assalariado era parte central da vida, né? Então, o liberalismo ele é algo do campo do discurso e das ideias que tem essa praxis como fundamento, como base. Quando chega no Brasil, você tem ali nos anos 1820, os anos da independência, você tem o trabalho escravo, trabalho escravizado dando a base da produção nacional. E aí, como que esse discurso liberal, que era alimentado por um certo esclarecimento, com isso que conhecemos, por uma certa ilustração na sua origem, quando ele chega num contexto em que vige o trabalho escravizado, ele passa por uma transformação, ele entra em uma incompatibilidade com a prática. Certo? Então, acontece um desencaixe entre praxis e discurso. Isso vai fazer com que o discurso liberal no Brasil ele precise, e aí pegando alguns autores que pegam um gancho do Roberto Schwarz, como Vladimir Safatli, que tem um texto sobre essa ideia, sobre esse conceito também, ele vai dizer, na periferia o que o Roberto Schwarz mostra, é que na periferia do capitalismo, as ideias liberais na economia, elas precisam fazer um vínculo com as ideias mais autoritárias, uma vez devido à incompatibilidade entre praxis e campo ideal. Ele dá como exemplo o surgimento de um vínculo, né, de um casamento entre pensamento liberal na economia no Chile e ditadura. O pensamento liberal na Inglaterra, na França, na Alemanha, ele consegue ter um pouco amenizar as incoerências com a praxis cotidiana. Quando chega num contexto periférico, essa contradição se amplia, isso fazendo com que ele precise recorrer a certas formas de autoritarismo. Por isso explicaria, portanto, por que o liberalismo no Brasil de 1820 era um liberalismo escravocrata, né? Ele de algum modo consegue uma certa coerência na Inglaterra, mas quando chega no Brasil ele encontra uma outra realidade e precisa lançar mão de outros mecanismos. Bom, isso dava um certo calço para pensar o desenvolvimento de diversas manifestações artísticas e culturais. O Roberto Schwarz, ele evidentemente está num campo marxista, em que pensa essa praxis como uma estrutura por cima da qual o pensamento intelectual e as expressões artísticas acontecem, né? Então ele está sempre pensando nesse vínculo entre uma condição estrutural e aquilo que se produz em termos de linguagem, em termos de, enfim, de todas as formas de expressões culturais. Eu fiquei muito curioso com uma questão, lendo o roteiro do primeiro episódio, por exemplo,
que é a quantidade de referências imagéticas que já aparecem lá. Então, tem, por exemplo, acho que a Marcha contra a Guitarra, né? Que nem sabia o que era isso, que descobri aqui. Acho que é a Naval Atlântida, tem um filme do Rio Guerra. Não sei se você conseguiria falar um pouco também sobre esse processo de pesquisa imagética também. Bom, a ideia da pesquisa iconográfica, ela parte desde o princípio, assim, já era um pedido, né, do próprio Edu, assim, da gente pensar formas de fugir do Talking Head. E aí a gente levanta uma série de, especialmente fotografias, mas como você mencionou, tem o filme do Rui Guerra, né, um dos materiais que a gente levanta, é o Ópera do Malandro, que é justamente ali o Edson Celulari, né, vestido de malandro, aquele terno branco, calça branca, chapéu, que eu tinha mencionado agora há pouco, para dar uma dimensão visual desse repertório que a gente está trazendo e uma materialidade, assim. É curioso quando você fala da marcha contra a guitarra elétrica, porque a marcha contra a guitarra elétrica está muito ligada, né, ligada diretamente a esse confronto que uma intelectualidade brasileira vai ter com o centro do capitalismo, né? Seja ali Europa ou os Estados Unidos, que ali, em meados da década de 60 no Brasil, uma leitura nacionalista do, de sociólogos brasileiros, né, invade um certo perfil cultural que vão se contrapor, por exemplo, a guitarra elétrica, e vão fazer a marcha contra a guitarra elétrica, que no fim das contas seria quase que um ideal contra o capitalismo, ou contra o imperialismo, né? Palavra que vai ser muito, muito forte ali naquele momento. E aí você vai ter ali todos os grandes nomes da MPB, exceto Caetano Veloso e Nara Leão, que não vão, né? Mas uma figura como Gilberto Gil, por exemplo, que depois já acho que vai ser um dos sujeitos da MPB que melhor vai trabalhar com a guitarra elétrica na sua produção musical, a ponto de ter o famoso show ali em 67, no Festival de Música, em que o Gilberto Gil defende a canção Domingo no Parque com os Mutantes, né? Então, com uma banda de rock, o Gil faz essa mistura, e aí, a partir daí, a carreira do Gil, ali, final da década de 60, início da década de 70, é muito ligada ao rock, né? Mas anteriormente vai ter, ou mais do que ao rock, a guitarra elétrica, mas anteriormente vai ter essa questão, né? Por exemplo, da marcha com a guitarra elétrica. Então, acho que esse levantamento imagético, ele já cria uma relação primeira com o espectador, né? Mais do que você ter um talking head, alguém falando, ou alguma coisa assim. Aqui é a passeata, por exemplo, com os cartazes contra a guitarra elétrica, já assume de primeira um, um certo baque, né, para quem está assistindo, conhece, né, uma questão nova, e já é possível, em pouco tempo, formular certas ideias ali, imagéticas sonoras que a série pretende. Acho que é um pouco isso, não sei se o Edu quer complementar.
um desafio de releitura retroativa para as experiências artísticas brasileiras e culturais, de modo lato, porque a ideia de que eu importo algo do centro europeu e replico no contexto periférico, ela perde seu potencial explicativo. Então, por exemplo, o Roberto Schwarz, ele colhe de alguma maneira da formação da literatura brasileira do Antônio Cândido, pois você pega a tradição do romance urbano no romantismo brasileiro, de José de Alencar. Antes do Antônio Cândido, dizendo de uma maneira muito sintética, as explicações eram, bom, isso aqui é uma importação do romance francês, do romance Balzac, etc. O Roberto Schwarz, sob a esteira de Antônio Cândido, vai dizer, bom, isso não funciona como explicação, porque você tem que perguntar por que esse recorte foi feito, por que entrou no Brasil dessa maneira, quais as transformações que sofreram ao entrar no Brasil. E essas transformações, obrigatoriamente, elas respondem a um contexto local. De alguma maneira, elas respondem a um contexto local. E aí, quando a gente pega um caso como a marcha para a guitarra elétrica, por que isso foi interessante para a gente, para trazer essas imagens de arquivo no roteiro? Porque, de algum modo, esse tipo de reivindicação de um purismo local, ele é um dos objetos criticados pela tese do Roberto Schwarz. Ou seja, ele está dizendo, não precise se preocupar tanto em usar um instrumento que seja nato brasileiro. Pode importar a guitarra elétrica, porque dentro do contexto do circuito cultural brasileiro, ela vai sofrer um processo de ressignificação que responde às necessidades locais, né? Que responde ao contexto local. Então, é isso, né? A Tropicália tem muito disso, né? A Tropicália é justamente essa proposta do Schwarz, que você está indicando, né? Mas também vai passar pelo modernismo brasileiro da década de 20, como que o modernismo brasileiro da década de 20 ele é importante nesse sentido, né? Porque são artistas que, de alguma maneira, já se assumem como brasileiros nesse sentido, assim, né? De você importar o que vem de fora e criar algo novo, que a Tropicália vai estabelecer. Mas o que eu acho curioso disso, essa é uma questão que vai se solidificar na cultura brasileira. Eu acho que ela vai ter uma relação muito gritante no filme do Glauber Rocha, de 77, o Di, porque aí é esse fruto ali dessa arte da década de 60, ligada à Tropicália, de alguma maneira, né? Mesmo que tenha diferenças do cinema novo e tal, mas no caso do Glauber Rocha, que vai lidar com a produção cultural do Brasil ali da década de 20, com essa relação moderna. E, em dado momento, quando o Glauber vai colocar uma trilha sonora que vai dar maior dimensão para o filme, né, que o som vai ficar em primeiro plano, ele coloca justamente uma baraúma do Jorge Benjor, que é o Jorge Benjor, Jorge Benjor da guitarra elétrica já naquele momento, cantando uma baraúma, né, que teria toda essa relação com a africanidade, no enterro do Di Cavalcante, aí passando todas aquelas imagens das pinturas do Di, né, todo aquele colorido que o Di tenta colocar na sua arte, que ele indicava da favela, especialmente das favelas do Rio de Janeiro, né? Vai ter isso como cerne da sua produção. E
me parece que assim, o Di está muito ligado até a um fechamento desse universo assim, que a gente está falando, né? Que as ideias do Roberto Schwarz são primordiais. Ele vai manifestar uma certa distância do cinema novismo, né? Aquele cinema, especialmente aquele primeiro cinema novismo do Vidas Secas, do Deus e o Diabo na Terra do Sol, que ele ainda vai ver como muito cru uma certa disputa assim de Brasil. Ele vai olhar como uma crítica ao país que não chega ao fim. E ele vai perceber que nos fuzis isso acontece de forma mais eficiente, porque ali nos fuzis você consegue delimitar uma certa o grupo do filme, assim, né? Você vai ter os militares, mas você vai ter aquela população em volta, aquela população esfomeada em volta que mitifica o boi, muito por conta da fome. Ali o Schwarz vai ver como algo mais eficiente na sua crítica. No Vidas Secas e no Deus e o Diabo na Terra do Sol, o Schwarz ele não é que ele nega, né? Mas só que ele coloca também um ponto de intersecção, assim, rejeita de alguma maneira uma crítica que não chega ao fim. Que é um pouco também o que o Bernardet vai fazer ali, né, no Brasil em Tempo de Cinema. A crítica do Bernardet ao Deus e Diabo na Terra do Sol é basicamente a mesma, né? Tanto que, para ele, o que se destaca no Deus e Diabo na Terra do Sol é o Antônio das Mortes, que o Antônio das Mortes, sim, vai levar para um momento posterior do cinema brasileiro. Mas o Deus e o Diabo na Terra do Sol em si, ele teria certas limitações. Bom, a ideia da malandragem, de alguma maneira, ela dava uma concretude para a ideia do Roberto Schwarz, e colocava alguns pontos de deslocamento também para a gente. No ensaio que é capital do Antônio Cândido, A Dialética da Malandragem, que eu citei no início, sobre o Memória do Sargento de Milícias, que é algo que, de alguma maneira, ele exerce uma forte inspiração no Roberto Schwarz. O que o Antônio Cândido vai fazer é tentar propor observar na trajetória do Leonardo Pataca, do Memória do Sargento de Milícias, uma certa estrutura, a configuração de uma certa estrutura social brasileira que vive numa oscilação entre a ordem e a desordem. Ele chamava de uma dialética entre a ordem e a desordem, entre as quais esse personagem fica oscilando, e que isso seria marcante de uma certa malandragem. E isso trazia mais uma possível, ele indicava mais uma possível origem mítica da malandragem brasileira, que ele encontra num vínculo entre o Memória do Sargento de Milícias e um romance de autor anônimo, século XII ou XIII, espanhol, que é o Lazarillo de Tormes, que tinha um personagem que é o Pícaro, que seria um dos primeiros personagens a fazer exatamente essa trajetória de tentar ir vivendo de pequenas gatunagens, pequenas lábias, etc. Então, a gente percebeu que era possível ir compondo uma constelação de referências do malandro brasileiro, o Ernest, que o Lucas trouxe, o Pícaro, né, e uma série de personagens que compõem a literatura brasileira, o Macunaíma, né, que vai ter uma importância para pensar também esse lugar da subversão, da ordem, da desordem no Brasil. E o Roberto Schwarz está em diálogo direto com uma certa tradição contemporânea a ele, que dava uma explicação bastante, vamos dizer assim, bastante consistente no nível sociológico para o surgimento da malandragem no Brasil,
em especial um livro com o qual ele vai dialogar, que é Homens Livres na Ordem Escravocrata, do Maria Silvia Carvalho Franco, em que ela constrói uma tese muito simples e clara assim, para o surgimento dessa cultura. Ela não vai nomear dessa maneira a cultura da malandragem, mas que entra nesse bojo, em que ela, de um certo modo, vai partir assim, da ideia de que você tem, na formação histórica brasileira, sobretudo ali no final do século XVIII e início do XIX, você tem, como é uma sociedade feita do trabalho escravizado, você tem os brancos donos de terra e que escravizam, que vivem do trabalho escravizado, tem os escravizados, que vivem de alguma maneira do seu próprio trabalho também, e tem uma camada que vai se inflando ao passar do tempo, que é a camada dos homens livres, que não são escravizados, mas que também não têm posse. E esses homens livres e sem posse, eles não têm do que viver, porque não existe mercado de trabalho e não existe um meio legítimo dentro da sociedade do qual eles possam viver, um meio reconhecido na sociedade. Então, essa camada, a solução que ela vai encontrar é viver do favor. E isso vai trazer à tona isso que o Roberto Schwartz também vai chamar, que é uma sociedade de favor, em que eles procuram se associar de maneira afetiva, de maneira informal, àqueles que têm posses e ganhar e viver vamos dizer, viver de uma certa camaradagem. Então, isso teria ali, de alguma maneira, também um germen da malandragem desse cara que precisa ser puxa-saco, que precisa ganhar a simpatia dos outros e viver ali surfando nessa sociedade em que ele tem que criar meios para sobreviver, porque não existe mercado de trabalho e ele não tem outro meio. Então, isso seria, de algum modo, um germen de uma certa classe média que seria atravessada por essa figura da malandragem também. Embora muitos autores vão fazer uma diferença, dizer, como mesmo Roberto da Mata, dizer que o malandro ele já é alguém que procura furar a lei, enquanto o homem livre mais tradicional ele vai poder se acomodar dentro desse sistema e viver só desse movimento de aproximação e afastamento com aqueles que têm posse. E o malandro já é alguém que procura agir pela margem da lei. Então, de algum modo, o tema da malandragem, como ele tinha essa dupla potência para nós. Por um lado, ele fazia uma ligação forte com o primeiro episódio e dava uma incorporação concreta, e, por outro lado, ele é muito rico de elementos quando a gente fala de música e de cinema brasileiro. A gente tem uma fartura de música, de cinema e de qualquer outro tipo de experiência imagética que a gente às quais a gente possa tentar recorrer. Então, aí a gente pode pensar em Bezerra da Silva e mil coisas que começam a surgir. Então, é um episódio muito alimentado por referências que a gente puxa do século XX, né? Da música e do cinema. Enfim, os exemplos são múltiplos. O próprio Roberto Schwartz, ele nos dava a deixa para pensar também o segundo episódio de uma maneira um pouco mais insinuada do que concreta, um ensaio dele sobre o livro Cidade de Deus, do Paulo Lins, em que ele fala desse manejo da língua periférica, agora periferia, pensando no contexto urbano, né? Em que ele fala dessa palavra rápida e cortante, que funciona como uma bala, é uma referência que ele fala essa linguagem que prepondera no livro, e essa linguagem que trazia à tona eu diria uma oralidade, mas não é bem isso, é mais que uma oralidade, é mesmo uma escrita periférica. Se a gente dissesse oralidade, eu não estaria separando, mas também pode ser uma oralidade, mas também uma escrita periférica. Então, dali partia essa ideia de pensar como que essa questão do português nacional, do português brasileiro, ele traz
um vínculo, ele de algum modo também tem um potencial de expressar a cultura, essa independência cultural brasileira, no nível mais antropológico do que artístico propriamente falando, né? E isso também abria para a gente um leque de questões que nos fazia pensar de novo no primeiro episódio, que era quais são os tipos de ganchos que podemos fazer do Roberto Schurz com outros campos do pensamento que vão retornar, por exemplo, neste episódio, como uma perspectiva decolonial que vai aparecer com uma autora como a Lélia Gonzalez. Então, o Roberto Schurz, se em alguma medida ele pensava essa tensão entre o nacional e o importado, isso vai retornar em outras linhas de pensamento mais contemporâneas. Isso foi um assunto da nossa conversa com a Priscila Matsunaga, em que medida é possível puxar são experimentadas hoje associações do pensamento do Roberto Schurz com esses outros campos, pode ser o campo decolonial, e também com os campos do pós-estruturalismo. Eu lembro que eu brinquei durante a pesquisa, o único autor que eu conheço deleuziano que cita o Roberto Schurz é o Deleuze, que cita o Roberto Schurz em Imagem e Tempo, ao falar de Glauber Rocha e Ousmane Sambem. Mas é curioso como houve uma clivagem desses campos em que, né, um autor marxista como Roberto Schurz, que tem quando a gente olha para o interior da obra dele, tem um diálogo explícito com esses outros campos, seja com tem um diálogo, quer dizer, é possível acionar um diálogo consistente do Roberto Schurz com os campos, tanto do pós-estruturalismo como do decolonial, mas isso, de algum modo, ele fica meio adormecido dentro do pensamento contemporâneo. Enfim, aqui com isso eu acabei voltando ao primeiro episódio, mas a experiência do português brasileiro, sem dúvida, ela vai estar muito associada ao modernismo dos anos 20, né, que o Lucas já trouxe. A gente pode pensar num poema como o poema do Oswald de Andrade, Vício da Fala, né, em que ele vai de algum modo ali retratando esse descompasso entre uma possível fala europeizada e uma fala mais popular, né, que ele diz: para dizer em milho, dizem milho, para dizer em melhor, dizem melhor, para dizer pior, dizem pior, para telha, dizem teia, para telhado, dizem telhado, e vão fazendo telhados. Né? Então, que ele está pensando como é que esse uso da linguagem ele vai construindo uma realidade material própria, né? Então, esse telhado que advém dessas pessoas que estão falando um português adaptado. E era muito interessante como algumas características desse português adaptado, como ele trazia marcas de uma experiência, de uma fala, de falas africanas e de falas indígenas, né? Por exemplo, essa questão do mió, que o Oswald de Andrade trata, ele era claramente referente a um modo da fala da pronúncia indígena que não tinha o LH, pronunciar melhor, então transformava esse LH em IO, então mió, né? Assim como algumas línguas africanas não usavam o R retroflexo, né? Então transforma esse R retroflexo em outra letra, como um L, por exemplo, né? Então isso vai trazendo uma pronúncia, uma fonemática brasileira que vai refletindo na própria constituição da língua, né? Então, de algum modo, esse terceiro episódio, ele é o que nos dava mais possibilidades para florear e tentar trabalhar até mesmo possibilidades de encenação, né? Como ator, incorporando uma fala ou do Oswald, ou um trecho de Guimarães Rosa, ou um trecho de alguma outra fala popular que expresse esse abrasileiramento da língua. Então, de algum modo,
isso nos permitia ter um episódio bastante, pensar um roteiro de um episódio bastante imagético e até com uma construção de mise-en-scène mais desenvolta que os outros episódios ficavam, que nos outros episódios estavam mais restritos. Além aí do desenvolvimento, né, de 3 roteiros para esses 3 episódios dessa série, o projeto também vai contar aí com a criação de uma Bíblia, né, para futura venda para investidores, para inscrição em editais, também para tradução de textos que compõem o projeto para o inglês, com o intuito de participar de laboratórios de o projeto também vai contar com a tradução de textos que compõem o projeto para o inglês, com o intuito de participar de laboratórios de desenvolvimento de projeto no Brasil e também no exterior. Além disso, né, com o intuito de a gente democratizar o acesso às demandas do projeto, né, as questões foram levantadas pelo projeto, o Cultura da Independência ofereceu uma oficina sobre a paródia no cinema brasileiro, que foi ministrada pelo Lucas Reis, e que teve 6 horas de duração e contou com mais de 140 inscritos. E todos esses inscritos foram convidados a participar da oficina, que, além disso, forneceu certificado aos interessados. Além disso, foi criada uma página no Instagram, ou melhor, além disso, foi criado um perfil no Instagram, no qual fizemos publicações sobre o projeto, onde também vai ser publicada esse vídeo oficina, e que já conta, no momento, com mais aí de 30 publicações. Além disso, né, o nosso projeto final vai contar aí também, além dos roteiros, com uma lista de teóricos e especialistas a serem entrevistados para as gravações, também com uma lista de locações, no qual a gente vai levantar lugares como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional, o Museu de Arte no Rio, o Museu de Belas Artes, e campos de universidades, e também outros espaços de outras cidades, como, por exemplo, o Museu de Língua Portuguesa em São Paulo, e também levantando a possibilidade de fazermos algumas entrevistas por vídeo de chamada. Além disso, a gente entregará junto, né, na prestação de contas, aí um orçamento detalhado do projeto, e também um plano de financiamento, buscando investidores, tanto no setor público quanto no setor privado, e pensando também no potencial desse projeto para a TV, né, tanto para TV com um escopo mais educacional, como, por exemplo, TV Cultura, TV Brasil, e por aí vai, quanto plataformas de vídeo sob demanda, como também plataformas de vídeo sob demanda, como, por exemplo, a Tamanduá TV, que a gente acredita que tenha bastante a ver com o escopo do nosso projeto.